Hello, darlings! Bora falar de Toni Braxton? Eu tô seguindo a autobiografia dela, e aí hoje a gente tá no episódio 2, né, seguindo aqui, mas eu vou andar com vocês pelos capítulos 2 até o capítulo 8, que é quando ela foca na infância dela e nos primeiros anos antes da fama. Então, apesar desse ser o nosso segundo episódio, eu vou nomear ele como primeiro, e aquele que foi o primeiro eu vou deixar como segundo, porque vai fazer mais sentido na nossa cronologia, tá? Então é isso, bora mergulhar na história dela. Vem que tem história pop. Tudo começa com a Evelyn, a mãe de Tony, que tinha 13 anos quando sua vida mudou completamente. Ela foi morar com uma tia chamada Juanita, que sempre quis ter filhos, mas nunca pôde. Só que esse ir morar com a tia não foi assim como se ela tivesse sido abandonada por sua mãe. Foi um acordo entre a mãe e a irmã, né, que é a Juanita, para que a Evelyn tivesse uma vida melhor, já que ela era a segunda mais nova entre 9 irmãos. E a Evelyn estava feliz, ela e a tia Juanita eram já bem próximas, e uma vez morando com essa tia, ela recebeu incentivo para socializar, fazer amiguinhos e toda aquela coisa. A Evelyn acaba entrando no coral da escola, ela amava cantar e cantava muito bem, influenciada pelo gospel, pela ópera e pela Motown. Ela chegou a fazer parte do coral municipal e também montou um grupo com outras mulheres. Esse grupo ficou chamado de The Villettes. E vivendo a vidinha ali, a dona Evelyn conhece Michael, que é o pai da Tony. Eles se apaixonam, eles se casam, tem o primeiro filho, que é o Mike, depois tem a Tony e depois vem todas as irmãs. Amor, família, fé e tradição. Essas eram as bases sulistas que os Braxtons seguiam à risca, e Evelyn e Michael partiram em busca de uma jornada espiritual para achar alguma religião, alguma espiritualidade com a qual eles se identificassem. Assim, meio que a cada final de semana, a família Braxton estava em círculos diferentes, desde uma missa católica até uma oração na mesquita, até que eles chegaram às Testemunhas de Jeová, especificamente na igreja Pilar da Verdade. Uma escolha aí que teria consequências para a vida inteira para todas as pessoas dessa família. Uma religião bem tradicional. As mulheres só podiam usar saias ou vestidos, tinham que usar chapéus e o chapéu tinha que cobrir 75% das suas cabeças. Nada de joia, nada de biju, nada de maquiagem, nada de comemorar Natal, nem Páscoa, nem ação de graças. Mas mesmo em uma comunidade tão restrita, tinha um grupo ao qual Tony queria participar, que era o grupo de música. Ela entra pro coral infantil da igreja meio a contragosto, porque o que ela queria mesmo era estar no coral dos adultos, mas ela acaba gostando ali do coral das crianças. E se você pensa que a voz dela era grave na vida adulta, ela mesma conta no livro que era ainda mais grave quando ela era criança. Tanto que ela era chamada de a Barry White mulher. E o coral ajuda ela a fazer amiguinhos e tal, mas assim, era um ponto sensível na vida dela e foi um ponto sensível para todo sempre. Ela tinha colegas, ela tinha um grupo, mas ela não sentia que se encaixava naquele grupo. E na infância, muito desse sentimento vinha porque Tony ela simplesmente não podia se divertir. Tudo era proibido, tudo era do demônio. Tanto que, quando ela não estava na igreja com a família, ela estava com a família em praças e parques da cidade para evangelizar as pessoas. Música do mundo, aquela que não é gospel, é proibida. Ir ao cinema, proibido também. E brincar, né, passear de skate, passear de patins, proibidíssimo, porque as músicas que tocam nesses lugares são do capeta. Comer uma uvinha, proibido pela metade, porque eles acreditavam assim, que a uva, se você comesse muito, ela ia fermentar no seu estômago e ia virar vinho. Então, o álcool é do capeta, então proibido 100%. Então, o tempo todo, ainda criança, a Tony ela vivia assim numa realidade em que ela tinha que estar o tempo inteiro consciente, observando a si mesma e se mantendo firme para que a sua salvação, além de ter a salvação, ela conseguisse manter essa tão chamada salvação e qualquer coisa poderia roubar a salvação dela e o destino era ela ir direto para o inferno. Até que a mãe da Tony um dia tem um desentendimento lá com o pastor da igreja, eles mudam de igreja, vão para outra, só que outra igualmente intolerante, e a vida dentro da casa dos Braxtons permaneceu sendo religiosamente extremista. E esses anos de religião extrema, né, opressora, fundamentaram algo assim na essência das pessoas da família,
que já existia, né, só reforçou negativamente esse aspecto deles serem muito fechados, né, deles não confiarem nas pessoas e de não debaterem os problemas não existem, reza que passa. Com isso, lá na escola, a Tony ela tinha dificuldade de fazer amizade, acabava ficando de canto, se sentia excluída. Com isso veio as chacotas, veio o bullying, veio o pacote completo. Já em casa, a Tony tinha aula com um professor de piano, que era da igreja, chamado David. Ele foi o primeiro a ver o potencial de Tony, acreditar nesse potencial, e muitas das aulas que ele dava, ele nem mesmo cobrava. Foram 4 anos de aula de piano e nesse meio tempo, a Tony e suas irmãs iam se apresentando nas igrejas da cidade. Isso sim, com o apoio dos pais. E a Tony era mais acompanhante do que vocalista. Ela ficava ali no piano, no teclado, mas ela não sabia tocar perfeitamente ainda. Então, algumas vezes elas não tinham um instrumento, mas elas faziam as harmonias, né, iam vocalizando umas com as outras no estilo a capela. O amor pela música foi crescendo, mas como a música do mundo era proibida, Tony escutava escondida. E ela tinha suas preferências, né, Anita Baker, Donna Summer, Diana Ross, Olivia Newton-John. Essas foram as referências máximas naquela época da vida dela. Toda vez que ela escutava essas divas, ela se imaginava cantando também. E quando ela se imaginava cantando, ela se imaginava como uma garota legal, descolada, amiga de todo mundo, popular. Ela se imaginava poderosa. Algo semelhante aconteceu quando Tony usou a primeira calça jeans da vida dela, porque, pasmem, calça jeans também era do demônio, então também era proibida. E ela usou, mesmo que depois a mãe tenha tomado dela essa calça e nunca mais ela pôde usar aquela lá, mas ela disse que a primeira vez que ela usou uma calça jeans, ela se sentiu linda. Ela se sentiu fashion. Pela primeira vez, ela sentiu que o corpo dela ficava bonito em uma peça de roupa. E a TV também expandiu o universo de Tony, principalmente quando ela passou a ter uma televisão dentro do quarto dela. E aí ela assistia a programas de TV, um deles, por exemplo, chamava Solid Gold e era apresentado por Dionne Warwick. O outro é o Soul Train, que era um programa semanal onde artistas pretos performavam a cada episódio, e ela conseguir assistir, né, ver artistas, cantores com o tom de pele parecido com o dela, se apresentando na TV, tinha mais impacto do que simplesmente escutar eles. E nesse mesmo sentido, uma tia dela assinava aquela revista, a Ebony Magazine. Então ela tinha pilhas e pilhas das edições dessa revista. E a Tony passava horas e horas e horas quando estava na casa dessa tia, vendo essas revistas, recortando, fazendo suas colagens, se inspirando, porque era moda, mas não qualquer moda, era moda para as mulheres pretas. Então ela ali começou a se inspirar, a ver o que ela gostaria de vestir, quando ela fosse famosa, quando ela fosse adulta, e todas essas influências só alimentaram o sonho dela de ser uma cantora de sucesso. Esse era o plano A da vida de Tony. Ela já estava na faculdade a essa altura e ela topava qualquer bico aí de trabalho que ela pudesse ir para dar uma canja lá, para cantar. Um certo dia ela foi abastecer o carro e aí o frentista chegou assim pertinho dela e falou assim: "Ei, você é cantora?" Ela olhou pra ele, tipo assim: "Mas quem é esse louco aqui, né?" Mas respondeu: "Sou, por quê?" Aí esse frentista falou assim: "Ah, esse aqui é o meu segundo emprego, né. Na verdade eu sou um produtor musical, e eu já vi você cantando por aí na cidade. Tô aqui meu cartão, me liga". Pode parecer muito conto de fadas, né, e muito esquisito, mas naquela época, né, fim dos anos 80, começo dos anos 90, isso era mais comum e menos esquisito do que parece hoje. Ela liga para o cara, faz uma audição, o cara fica gag, e aí ele liga para outro cara chamado Ernesto Phillips, mais maioral, que era vocalista numa banda chamada Starpoint, que convida ele pra, tipo: "Ó, tem uma pessoa muito boa aqui, vem cá dar uma escutada nela". Ele vai, a Tony performa pra ele fica gag 2 vezes e oferece um contrato pra ela com a Arista Records. Só então é que a Tony conta para os pais toda essa novela, mas os pais ficam tranquilos, porque coincidência do destino ou não, o pai desse Ernesto frequentava a mesma igreja que o pai da Tony, então eles encararam isso como um sinal divino. Na primeira reunião com a gravadora, a Tony fez uma exigência só, ela queria que as irmãs dela fossem backing vocals dela. Então eles falam: "Tá, vamos ver aí, traz suas irmãs aqui pra gente ver". 2 semanas depois,
elas se apresentam em conjunto e aí o que que acontece? O contrato é revertido para todas elas. E é aí que nasce o grupo The Braxtons, que agora a gente dá a deixa para o vídeo que já está aqui no canal, já está aqui no ar, que é o que acontece desse ponto em diante. Então, por aqui acaba, né, o vídeo número 2 é, na verdade, o primeiro capítulo desse livro, né, a Tony ela decide começar com uma história mais impactante do que contar a sua vida na infância e adolescência. Mas aqui no canal vou deixar nessa ordem um pouquinho invertida para fazer mais sentido pra gente. E agora eu quero saber de você, já sabia da história da Tony nesse ponto de vista, da infância, da religião? Pra você já passou por algo assim? Eu já passei por algo assim, né, não para ser cantor, mas já vivi muito, né, dessa pressão religiosa, assim, então eu me identifico em partes com o que ela fala. Agora eu quero saber de você. O vídeo acaba, mas a nossa conversa continua pelos comentários e eu te espero lá.